Em 2010, o Rio também ganhou a expectativa de grandes negócios com a realização de grandes eventos. Mas houve prejuízos pela falta de energia, principalmente no centro da cidade. Em março, o centro do Rio ficou alguns dias sem energia elétrica. O apagão, segundo a Light, foi provocado pelo superaquecimento dos cabos na rede subterrânea na Avenida Presidente Vargas. O comércio, principalmente de comida, teve grandes prejuízos. Os apagões também atingiram a região metropolitana. Na madrugada do dia 2 de dezembro, a Câmara dos Deputados aprovou as novas regras de distribuição dos royalties do petróleo. O Estado foi um dos grandes prejudicados. Foram 15 meses de luta desde a proposta de emenda do deputado gaúcho Ibsen Pinheiro, estendendo a distribuição dos royalties para outros estados e municípios e reduzindo a parcela dos estados produtores. O governador Sérgio Cabral recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a situação. O Rio tem a maior empresa de siderurgia do país. Entrou em operação a Companhia Siderúrgica do Atlântico em Santa Cruz, na Zona Oeste, e vai aumentar a produção brasileira de aço em 40%. A usina Angra 3 finalmente sai do papel. A Comissão Nacional de Energia Nuclear concedeu a licença definitiva para a construção da usina. As obras ficaram paradas 24 anos. Os custos da nova usina são estimados em quase 8 bilhões e meio de reais. A previsão é de que a usina fique pronta em 2015. A Copa do Mundo e a Olimpíada em 2016 movimentam a economia do Rio. A cidade recebeu uma das maiores feiras de negócios de futebol do mundo, com a participação de 120 países. Alguns setores já começaram a receber as encomendas para os eventos esportivos. A cidade também foi escolhida como o melhor destino gay e sexy. O mercado imobiliário se aquece nos bairros da Zona Norte e os proprietários voltam a ficar animados com a valorização de seus imóveis em bairros onde tem as UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora. Pois é. E quais são as expectativas na economia para o ano que vem? Para ajudar a responder isso, recebemos aqui no estúdio o economista da Fundação Getúlio Vargas, Fernando Holanda. Muito boa tarde, seja bem-vindo, professor. O que esperar da economia fluminense para 2011? Olha, a perspectiva é muito boa, dado que o Brasil está num processo de crescimento mais acelerado, ou seja, a economia brasileira no que vem deve crescer em torno de 4,5%, né, e isso vai ser focalizado no Rio, mais no setor de petróleo, que tem puxado o crescimento do nosso estado, junto com a construção civil, dado os eventos que estão vindo por aí, como você já mencionou, na reportagem, Copa do Mundo, Olimpíada e os Jogos Militares do ano que vem. Pois é, Jogos Militares, preparação para Olimpíadas e também para a Copa do Mundo. Hoje, esse estágio da economia atual te agrada? Ou seja, a gente tem um cronograma a seguir, esse cronograma corre algum risco? Olha, você observando os fatos que a gente viu esse ano, por exemplo, falta de luz e o problema nos aeroportos, você vê que o Rio de Janeiro tem que investir bastante em infraestrutura para que os eventos possam transcorrer sem nenhum problema. Então, é importante que a gente fique atento, se invista mais na infraestrutura, principalmente aeroportuária, no ponto de vista do turismo, que a gente tem olhado que tem algumas deficiências no nosso estado. O Rio teve um ganho agora com a decisão do presidente Lula de manter a sua arrecadação em relação ao petróleo do pré-sal. Mas a gente sabe que isso é uma riqueza que acaba. Como essas cidades que hoje vivem dos royalties podem se preparar? A economia do Rio vive muito em função dos royalties e do petróleo. Qual é a solução, fora isso? Os municípios do Norte Fluminense foram muito beneficiados com os royalties, tá? E agora eles têm que prestar atenção porque não se pode consumir esse recurso todo de uma vez. O petróleo é um recurso finito, tudo bem, vai demorar 20, 30 anos para se acabar, mas eventualmente os recursos vão diminuir. É difícil imaginar que a Dilma volte a vetar, que nem o presidente Lula fez esse ano, uma mudança posterior nos royalties. Então deve haver uma perda de receita futura, e se esses municípios não fizerem algum caixa, alguma reserva para as vacas magras, eles vão ter problema sim no futuro. A solução seria fazer um fundo de verbas para o fim do petróleo? Um fundo que possibilite investir em capital físico para gerar atividade produtiva nesses municípios, para eles passarem a ser independentes do petróleo. Associado a um grande investimento em capital humano, ou seja, investimento em educação é fundamental para um estado que depende do petróleo hoje, para que ele possa se inserir no mundo de forma mais competitiva. A perspectiva para empregos para o ano que vem é boa? É boa principalmente na construção civil
que está relacionado a esses eventos esportivos que a cidade vai receber nos próximos anos. Fernando Holanda, economista da Fundação Getúlio Vargas, muito obrigado pela sua participação aqui no Repórter Rio. Muito obrigado a vocês.